Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina. Para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 8, Mística Cidade de Deus. A encarnação, se não existisse pecado. Para melhor entenderes a resposta de tua dúvida, deves advertir que, visto em meus decretos não haver sucessão de tempo, nem eu dele necessitar, para entender e agir, os que dizem que o Verbo se encarnou para redimir o mundo, não erram. Então, aqueles que afirmam, que Jesus veio para redimir o mundo, não erram. E os que dizem que se encarnaria, mesmo que o homem não pecasse, também acertam, desde que o entendam de acordo com a verdade. Se Adão não pecara, o Verbo desceria do céu na forma conveniente àquele estado de inocência, Então, se Adão não tivesse pecado, o Verbo desceria do céu, Jesus desceria do céu, na forma conveniente àquele estado de inocência. Como pecou, houve aquele segundo decreto, Então, quando Adão pecou, houve o segundo decreto para descer passível e reparar o pecado, Então, Adão pecou, houve o segundo decreto, para o Verbo descer passível e reparar o pecado, que foi o que Jesus fez. Deseja saber como se executaria o mistério da encarnação, caso o homem conservasse seu estado de inocência? Sua forma humana na substância seria a mesma, mas com o dom da impassibilidade, Então, ele fala que a forma humana seria a mesma, se não houvesse pecado. Na substância seria a mesma, na substância, mas com o dom da impassibilidade e imortalidade. Então, se não existisse o pecado, a forma humana na substância seria a mesma, mas com o dom da impassibilidade e imortalidade. Como esteve meu unigênito, depois que ressuscitou até subir aos céus, como esteve Jesus, depois que ressuscitou até subir ao céu. Viveria e conversaria com os homens
seus mistérios, né? Eles viveria e conversaria com os homens, né? Viveria e conversaria com os homens. Deus, ele viveria e conversaria com os homens. Jesus viveria e conversaria com os homens. Seus mistérios seriam conhecidos por todos. Muitas vezes lhe revelaria sua glória, né? Muitas vezes ele revelaria a glória dele. Jesus revelaria a glória dele, como uma vez em sua vida mortal a revelou diante de 3 apóstolos, né? Como uma vez revelou sua glória, sua vida mortal, a revelou diante de 3 apóstolos. Então, né, o homem ia ver a revelação da glória de Deus, a presença dele, né? Naquele estado de inocência, todos o veriam com grande glória, alegrar-se-iam na sua convivência, né? Então, se a humanidade tivesse o estado de inocência, né? Se não tivesse havido o pecado, nós conviveríamos com Deus, né? Sua glória, ele revelaria os seus mistérios a nós, né? Nós nos alegraríamos, né? Com a convivência de Deus, falando mesmo a nós, oferecendo impedimentos às suas divinas influências, já que seriam sem pecado, né? Então, já que seriam sem pecado, né? A gente seria o tabernáculo vivo. E aqui, né? Então, assim, a gente seria a inocência, a gente seria o tabernáculo vivo. Só que hoje, na divina vontade, isso volta à ordem, né? A gente aprende a viver isso, né? A gente aprende a esvaziarmos de nós mesmos e viver isso, a gente busca viver isso, né? Viver essa inocência ao qual nós fomos chamados antes do pecado, né? Antes do pecado entrar no mundo. Tudo isso, porém, foi impedido e frustrado pela culpa, né? Então, tudo isso foi impedido e frustrado pela culpa, e por causa dela, o Verbo veio passível e mortal. Então, Jesus veio passível e mortal por causa da culpa da humanidade, né? Por causa do pecado da humanidade. Por isso que ele teve que passar, ele teve um corpo mortal. Ele morreu e ressuscitou, né? Teve que passar pela morte. As diversas opiniões em minha igreja sobre este e outros mistérios tiveram origem no fato de a mestres diversos eu manifestar a luz de diferentes mistérios, né? Então, ele manifesta a luz de diferentes mistérios. Os mortais não são capazes de receber a luz. Ele fala, os mortais não são capazes de receber a luz total. E enquanto são viadores, não seria conveniente dar a um deles a ciência de todas as coisas. Mesmo quando compreensores, né? Mesmo quando a gente compreende, recebem-na parcialmente e las dou em proporção ao estado e merecimento de cada um. Então, ele vai revelando os mistérios, né, da divindade dele, da presença dele, de acordo ao estado e merecimento de cada um, de acordo com a disposição da nossa alma. E como convém a minha providência, né? E como convém a providência divina, né? De distribuí-la. A plenitude da ciência só foi devida à humanidade de meu unigênito e à sua mãe, né? A distribuí-la. A plenitude da ciência, né?
A plenitude da ciência só foi devida à humanidade de meu unigênito, só foi devida à humanidade do meu unigênito, a humanidade de Jesus, e a sua mãe, respectivamente. Os demais mortais nunca recebem toda, nem tão clara que possam estar seguros de tudo. Por isso, adquirem-na com trabalho e estudo. Por isso que a gente adquire o conhecimento através do trabalho e do estudo. Ainda que minhas escrituras contenham muitas verdades reveladas, deixam-os frequentemente em sua inteligência natural, apesar de que, outras vezes, las dou infusa. Então, outras vezes ele dá o entendimento dos mistérios infusos, né, que a gente aprende na divina vontade, né, que tem a ciência infusa dos mistérios e a gente tem aquela revelação e a gente entende aquilo que Jesus está explicando para a gente. Daqui procede que entendam os mistérios com diversidade de pareceres, né? Então, uns entendem de uma maneira, outros entendem de outra por causa da disposição da alma e por causa da ciência infusa, né? Tem pessoas que ainda não têm esse dom da ciência infusa. E encontram diferentes explicações e sentidos nas escrituras, e cada um adota a sua opinião, conforme a entende, não obstante a intenção de muitos ser reta, e a luz da verdade em substância ser uma só. Entendem e usam dela com diferentes julgamentos, inclinando-se cada qual pelos mestres de sua preferência. Assim originam-se entre eles as controvérsias, né? Então, as controvérsias que há, né, de opiniões, né, de entendimento dos mistérios de Deus, né? Eu vejo assim que essas revelações desses mistérios, que nem a gente estuda, né? A gente estuda a mística Cidade de Deus, a Maria Valtorta, a Vida Íntima, o Livro do Céu, elas são reveladas de acordo com a disposição da nossa alma, né? E a gente vai entendendo de acordo com a ciência infusa, né? As revelações nos dadas desse mistério, quando nós lemos, é justamente da ciência infusa, né? E assim, é uma parte que me chama muita atenção, porque mesmo eu imagino assim, imagina se Adão não tivesse pecado, como que seria o mundo, né? O mundo seria uma bênção, né? E aí a gente tá buscando, né? Tá buscando o reino da divina vontade. A gente tá pedindo o reino da divina vontade, que é essa ordem desse mundo que a gente tinha que viver antes do pecado, né? Antes do pecado. Então, assim, a coisa que mais me chamou a atenção é na forma que ia ser as coisas, né? Se não tivesse havido o pecado, Jesus ia nascer do mesmo jeito, né? Mas ele ia estar presente, né? Ele não ia passar pela morte, ele ia ser e a gente não ia ter a morte, porque a morte ela vem justamente do pecado, né? E a gente ia conviver na terra assim como a gente vai viver no céu, né? Seria o reino da divina vontade. Só que devido ao pecado, isso saiu da ordem, né? O pecado tirou a ordem, né? Mas mesmo assim, Jesus nasceu para remir o mundo, para voltar à essência, né? Jesus nasceu, viveu e morreu para nos deixar o seu exemplo, o seu modelo, para que nós fôssemos ele, para que nós
fizesse os mesmos atos que ele, pensasse como ele, agisse como ele, né? E essa essência voltasse à nossa alma e a gente sentisse a presença de Deus, como hoje, vivendo na divina vontade, a gente sente, a gente vive com Deus, a gente vive o tempo todo com Deus, né? Então, esse é um ponto assim que eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando, lendo, porque aqui, a Santa Águida, ela fala, né? Jesus explica para ela, Jesus tira a dúvida dela. Se Adão não pecara, o Verbo desceria do céu na forma conveniente àquele estado de inocência, né? Então, Jesus ia descer, né, do céu na forma conveniente àquele estado de inocência. Como pecou, houve aquele segundo decreto. Então, como Adão pecou, houve o segundo decreto de Deus, né? Para descer passível e reparar o pecado. Então, ele reparou o pecado porque houve o pecado, né? Mas se não tivesse havido o pecado, né? Ele ia descer do céu no estado de inocência. Entendeu? Deseja saber como se executaria o mistério da encarnação caso o homem conservasse seu estado de inocência? Né? Se o homem tivesse conservado, se Adão tivesse conservado o estado dele de inocência, né? Sua forma humana, na substância, seria a mesma, mas com o dom da impassibilidade e imortalidade. Então, a gente ia ter o dom da impassibilidade e da imortalidade, como esteve meu unigênito depois que ressuscitou, até subir aos céus, né? Então, a substância seria a mesma, mas nós iríamos ter o dom da impassibilidade e da imortalidade, como esteve meu unigênito depois que ressuscitou até subir aos céus. Viveria e conversaria com os homens. Seus mistérios seriam conhecidos por todos. Então Jesus ele viveria, né? E conversaria com os homens, conversaria conosco. Seus mistérios seriam conhecidos por todos. Muitas vezes lhe revelaria sua glória, né? Então, muitas vezes, imagina a gente ia viver o céu na terra, como uma vez em sua vida mortal a revelou diante de 3 apóstolos. Apenas, né? Foi revelado só a 3 apóstolos, né? Aquele estado de inocência, todos os veriam com grande glória. Então, é por isso que hoje, vivendo na divina vontade, Deus quer que a gente volte a esse estado, né? A essa ordem de estado de inocência, né? Para que a gente já viva o céu aqui na terra. Amém, Fiat. Que me resgatou do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. De tudo que foi estudado hoje, né? Todo esse conteúdo, né? Vai confirmando, né? Tudo aquilo que eu já ouvi, algumas meditações que foram feitas na comunidade a respeito. E é legal a gente seguir cada etapa e
confirmando, né, em cada etapa, fortalecendo o nosso entendimento. Então, tudo o que foi falado, tudo o que foi explicado, inclusive o que foi apontado, né, explicando sobre coisas que são faladas aí fora disso, isso ajuda a gente a ter sempre também uma prudência, né, e não tomar cuidado com e não procurar coisas fora daquilo que Jesus já deixou. Então, é bom trazer isso para a gente, para abrir a nossa mente mesmo, para a gente ver que tá no caminho certo, sabe? Que tá ouvindo mesmo Jesus da forma correta. Então, isso me alegra muito, me deixa cada vez mais assim, com aquela certeza de estar no caminho certo, de estar na fé católica, que é uma alegria estar na fé católica, né? E entender muito mais profundamente desse mistério da encarnação de Jesus, mais do que a gente por tanto tempo ouviu de uma forma, e que não era errada, mas não era completa. Então a gente entendia mais ou menos sobre esse mistério da encarnação, da forma que a gente sempre aprendeu a ver ele, né? Tanto que fomos catequizados dessa forma, o que não era errado, mas que, igual eu falei, não era completo. Não era só por causa disso. Então, é muito legal isso, é muito legal aprender, crescer nesse conhecimento. É, uma coisa que me fez pensar muito é sobre a questão do o conhecimento, né? Quanto mais se conhece, mais se é responsável, né? Por aquilo. Mas é necessário os que conhecem para iluminar os outros que não conhecem, como foi falado, é importante, porque no mundo a gente vê uma confusão muito grande, então uma confusão geral. E realmente as pessoas estão com medo de tudo, né? As pessoas estão com medo do fim dos tempos, as pessoas estão com medo das profecias, não entendem o Apocalipse, ou nem têm coragem de ler, porque já tem uma visão errada, deturpada de que o Apocalipse é um livro de assustador, entende? Aí você vai na internet e você só vê, assim, informações, assim, muito complicadas também nesse sentido, que mais dá esse medo mesmo nas pessoas. Então, as pessoas ficam, assim, com medo mesmo, sabe? Vai ver os youtubers, né? E é um tanto falando coisas assim que pega só aquilo que convém para assustar, porque isso da Ibope, isso, de certa forma, tem muito sensacionalismo, né? A gente vê muito sensacionalismo, já colocam imagens e frases assim que chamam a atenção das pessoas, para as pessoas olhar, e acaba que a gente não fica sem olhar. Eu falo porque eu via muito isso justamente por causa das imagens, né? Eles colocavam de uma forma provocativa e fala, né? Você não pode ficar sem ver isso. Se você não vê isso, vai ser enganado. Umas coisas assim, sabe? Bem provocativa para você ver e você não fica em paz se não olhar. E aquilo, dependendo, você não dorme. Dependendo, tem pessoas que ficam realmente assustadas, tem pessoas que ficam assim desesperadas. Então, é importante o que está sendo feito aqui, sabe? Levar as pessoas a ver com os olhos de Deus e não com os olhos dela. Ver as coisas na ótica divina. Aí é que está a paz. Porque na ótica divina tem paz, na ótica humana não tem. Então, esse tipo de conhecimento é uma responsabilidade muito grande, sim, mas ao mesmo tempo é um amor muito grande você querer conhecer a Deus como ele realmente é, como ele realmente se comunica. Quem faz isso, quem busca conhecer mais a fundo, são as almas muito amantes de Jesus mesmo, sabe? Aquelas que querem ver, que querem saber, nossa, espera, Jesus, ele deixou tantos ensinamentos para as místicas, né? Jesus deixou tanta coisa, sério, uau, nossa, eu quero conhecer o que ele deixou, eu quero entender, né? Nossa, ele contou de coisas que não foi contada na Bíblia, porque não tinha como, porque não, também não era o tempo de abrir aquele véu e estender mais a explicação. Opa, mas agora tá falando, opa, eu quero conhecer melhor ele, porque eu quero. Por que que eu quero conhecer ele? Porque eu quero saber como eu devo viver minha vida. E a minha vida, ela tem sentido se eu basear nele, entende?
Então, é assim que quem ama Jesus pensa. Ó, eu quero aprender o que ele fazer para me fazer igual, para me imitar, entendeu? A gente foi feito para imitar ele, entendeu? A gente foi feito para imitar Deus. A gente foi feito para isso. Esse foi o propósito todo também da gente de ser criado, justamente para isso. Ele é o rei, né? E a gente ia ser o povo dele. O povo ia ser igual o rei. O povo fica igual o rei. O povo segue aquilo que o rei fala. O povo acaba tendo os costumes que o rei tem. O rei é aquele que tá sempre com todo mundo. Esse rei, né? Tô falando desse rei, não do rei do mundo, né? O reinado aqui do mundo, dos reis do mundo foram diferentes disso. Mas esse rei seria assim, seria próximo, seria, ajudaria todos. Então, não tem nem muito o que acrescentar aqui, entendeu? Não tenho o que falar. Para mim, o que eu tenho é que confirmar realmente que cada vez mais esses estudos, tudo, é, aumenta mais o amor e a confiança do que o temor, entendeu? É muito mais amor e confiança que temor. Você toma uma consciência, uma maturidade no sentido de que tem uma responsabilidade muito grande diante de tudo. Mas ao mesmo tempo você tem uma alegria de conhecer melhor o Senhor, de tudo que Ele revela, que você aguenta o preço, não tem problema, entendeu? Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? É isso. Em nome do Pai, do Filho e do Em Espírito nome do Pai Santo. que me Amém, criou, em filho. nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações diante dos vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó Espírito Santo, ó alma de minha alma, eu vos adoro. Esclarecei-me, guiai-me, fortificai-me, consolai-me. Dizei-me o que eu devo fazer. Dai-me vossas ordens. Prometo-vos submeter-me a tudo o que desejais de mim e aceitar tudo o que permitides que me aconteça. Fazei ao menos conhecer a sua vontade. Amém. Utilidade das controvérsias. Adverte, esposa minha, que eu permito muitas vezes terem os doutores e mestres diferentes opiniões. Uns dizem o verdadeiro, outros o duvidoso, seguindo cada qual seu natural engenho. Noutras ocasiões, permito que digam o que não é. E ainda que em princípio não seja o contrário verdade obscura da fé, na qual todos estão firmes, em outras dizem o que julgam possível segundo entendem. Com esta diversidade, a luz e a verdade vão sendo investigadas e os mistérios esclarecidos, porque a dúvida serve de estímulo, de entendimento para inquirir a verdade. A honesta e santa causa das controvérsias dos mestres. Então, a busca pela verdade é a causa das controvérsias dos mestres, dos doutores. Tantas inteligências e estudos de grandes e perfeitos doutores e sábios demonstram também que em minha igreja há ciência que forma sábios e eminentes, superiores aos do mundo, que acima de todos há um emendador de sábios. Eu, que unicamente tudo sei, compreendo, peso e meço, sem poder ser medido nem compreendido. Por mais que enquadriem meus juízos e testemunhos, não poderão os homens compreendê-los, se eu, se eu, que sou o princípio e autor de toda sabedoria e ciência, não lhes der inteligência e luz. Sabendo isso, quero que os mortais me louvem e enalteçam e glorifiquem eternamente. Então, muitos cientistas, eles tentam saber, por exemplo, sobre o Santo Sudário. Investigam o Santo Sudário, que envolveu o corpo de Jesus,
o da Sagrada Face também, mas também, principalmente, eles usam de tecnologias avançadíssimas para investigar se Jesus mesmo existiu, se aquilo ali é verdade. Eles, então, e Jesus incute neles toda essa inteligência, porque quando ele nos criou, ele incutiu em nós inteligência e capacidade de desenvolvimento intelectual. E mesmo não muitos não seguindo a Igreja Católica, Jesus deu inteligência para todos, capacidade de desenvolvimento intelectual para todo mundo. E, e isso é Jesus que permite essas controvérsias para que a verdade apareça. Aí, Jesus diz assim que com essa diversidade de luz e a verdade não sendo investigados, os mistérios esclarecidos, porque a dúvida serve de estímulo ao entendimento para inquirir a verdade. Então, para que a verdade apareça, mesmo nessas pessoas que muitas vezes são ateus, Jesus que permite essa, 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 essa investigação com as coisas da igreja, muito, com muitas coisas, com a diversidade de coisas, tantas diligências e estudos de grandes e perfeitos doutores demonstram que também em minha igreja há ciência de forma que forma sábios e eminentes. Então, na igreja, na nossa igreja católica, também tem muitos doutores. Dentre eles tem São Tomás de Aquino, Santa Teresinha, que na sua simplicidade se tornou doutora da igreja. Com toda, ainda menina, ela entrou no Carmelo e se tornou depois canonizada, santa, lógico, se tornou considerada a grande doutora da igreja. Então, que forma sábios e eminentes, superiores ao mundo, superiores àqueles que estão no mundo e que mesmo assim Jesus incutiu inteligência neles, mas os da igreja são superiores ao mundo. E tudo vem dele, ele diz assim, su, su, e que ainda de todos há um emendador de sábios. Quem é esse emendador de sábios? Jesus, é ele. Como diz a música, dono de toda ciência, sabedoria e poder. Eu, que unicamente sei, compreendo, peso, meço, sem poder ser medido e compreendido. Então, não dá, por mais que especulem a personalidade de Jesus, que os doutores, que venham todos os mestres do mundo inteiro, não vão conseguir entender Deus. Não tem como Deus caber numa mente humana. Não tem como. O que nós conseguimos é só especulações. Mas por mais que venham mestres, as pessoas de mais alto gabarito não conseguem compreender um Deus, não conseguem compreender Deus, não um Deus, mas Deus, único e verdadeiro Deus, que é Jesus nas três pessoas da Santíssima Trindade. Por mais que enquadriem meus juízos e testemunhos, não poderão os homens compreendê-los, se eu, que sou o princípio e autor de toda sabedoria e ciência, não lhes der inteligência e luz. Então, se Jesus não quiser, ele isso é um mistério. Então, se é um mistério, não é para ser desvendado. Nós estudando a vida íntima
estudando as místicas, a Valtorta, tem coisas que ainda são muito que nós não conseguimos compreender. Porque Deus não é para ser compreendido, Jesus é para ser simplesmente amado. Tem uma historinha de um menininho que era neto de um sábio. Não sei se vocês já ouviram essa história. E o sábio era um grande sábio. Ele sabia explicar tudo, ele sabia explicar. E chegou alguém para este sábio e perguntou quem era Deus. Aí ele encheu Deus de adjetivos, que ele era autor da ciência, que ele era onipresente, onisciente, estava em todo lugar, que ele era o princípio e o fim, o alfa, o ômega, e deu aqueles inúmeros adjetivos para Deus. Aí a criancinha virou para a pessoa que perguntou e falou assim, ó, Deus é tão grande que nem meu avô soube explicar, mas é tão pequenininho que cabe aqui dentro e levou a mãozinha no coração. Então é isso. Deus é tão grande que a nossa capacidade intelectual não consegue explicar, por mais que Deus, por mais inteligente que nós sejamos. Não vamos conseguir explicar Deus, porque Ele não é para ser medido, não é para ser compreendido. Jesus fala aqui, sem poder ser medido e nem compreendido, mas Ele é tão pequenininho que cabe no nosso coração. E essa historinha ilustra bem isso. Aí, sabendo disso, eu quero que os mortais me louvem e enalteçam e glorifiquem eternamente. Ele só quer ser amado por todos nós. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. A encarnação ordenada, a redenção. O motivo de ser mais geral a opinião que o Verbo desceu do céu principalmente para redimir o mundo procede, entre outras causas, de ser o mistério da redenção e seus fins mais conhecidos, além de já estar realizado, e a Sagrada Escritura nele insistir muitas vezes. O desígnio da impassibilidade, pelo contrário, não se executou nem foi decretado absoluta e expressamente. Tudo o que se referia a esse estado, portanto, permaneceu oculto, e ninguém pode vir a sabê-lo, se eu não lhe der particular luz e revelação sobre aquela nossa intenção e amor pela natureza humana. Ainda que isto poderia comover muitos mortais, se o meditassem e o compreendessem, o decreto e obras da redenção de sua queda é mais forte e eficaz para movê-los e trazê-los ao conhecimento e correspondência de meu amor. Finalidade de todas as minhas obras. Por esta vantagem, providencio para que estes motivos e mistérios sejam mais lembrados e tratados do que aqueles outros. Além disto, numa obra pode haver dois fins, quando um deles é condicional. Se o homem não pecasse, não desceria o Verbo em forma passível, e se pecasse, seria passível e mortal. Deste modo, em qualquer caso, não se deixaria de realizar o mistério da encarnação. Quero que os mistérios da redenção sejam conhecidos, estimados e continuamente lembrados para me agradecerem.
Não obstante, quero também que os mortais reconheçam o Verbo manado por sua cabeça e causa final de toda a criação. Foi ele, depois de minha própria benignidade, o principal motivo que tive para dar existência às criaturas. Deve ser reverenciado não somente porque redimiu a estirpe humana, mas também porque foi a causa de sua criação. Essa parte aqui do livro me chamou muita atenção, essa parte que Deus fala assim, a correspondência do amor. Ele fala assim, ó, o desígnio da impassibilidade, pelo contrário, né, se Jesus não tivesse, se não tivesse ocorrido o pecado, a humanidade de Jesus não teria vindo de forma passível e mortal. Pelo contrário, não se executou nem foi decretado absoluto e expressamente. Tinha uma condição, né? Tudo o que se referia a esse estado, portanto, permaneceu oculto. A esse estado de impassibilidade permaneceu oculto. Ninguém pode vir a sabê-lo se eu não lhe der particular luz e revelação. Porque o que mais tem na Bíblia e no que a igreja sabe, o que mais tem escrito é sobre Jesus vir para nos redimir. Por isso que tem muitos doutos, né, que tem essa linha de pensamento, que ele não viria se o homem não tivesse pecado. Essa parte da verdade está mais oculta. Só compreende, só entende quem recebe luz, particular luz e revelação. A igreja não fala muito sobre isso. Sobre se não tivesse acontecido o pecado original. Não se fala muito sobre isso. Fala-se muito do verbo humanado ter vindo para nos salvar. Esse é o foco da igreja. Só que no livro do céu, Deus dá essa revelação e essa luz. Ele fala muito ele fala de tudo. Ele não fala tudo porque a verdade, né? Jesus mesmo fala que a vontade divina é imensa, é infinito os conhecimentos. Ele não revelou tudo. Mas no livro do céu, é 36 volumes de Jesus contando muito sobre isso. Sobre essa. Aí Deus fala aqui, ó. Sobre aquela nossa intenção e amor pela natureza humana. Só no livro do céu, pelo menos para mim, a minha experiência para entender como Deus ama a natureza humana foi o livro do céu. Porque eu só via Jesus assim, como redentor. Ele veio para me salvar. Morreu na cruz por mim. Só isso. É muito, né? Lógico. Quando eu falei só isso, eu pensei, nossa, mas isso é muita coisa, né? Mas ainda tem mais. Muito mais, muito mais. Não é só isso. Não é só esse o fim. Deus é esse Deus apaixonado pela natureza humana. E no livro do céu ele conta essa história de amor entre Deus e a criatura. No livro do céu a gente consegue entender esse amor de Deus pela natureza humana. Aí ele fala que, ainda que isto poderia comover muitos mortais, comove demais, gente, quem lê o livro do céu. E Jesus fala de tudo, como da criação, do pecado original e da gente retornar a esse estado original. Porque no livro do céu é justamente isso que ele quer mostrar. O livro do céu, o subtítulo do livro do céu: retornar ao estado primordial para o qual o homem foi criado. O homem foi criado para viver essa relação de amor perfeita com Deus, sem o pecado. O estado primordial não tinha o pecado. Ele quer que a gente retorne. Então ele conta toda a história, ele conta esse amor, essa história de amor entre Deus e o homem. Comove muito a gente ficar apaixonado por Deus. Eu não quero mais viver nessa terra, eu quero viver, nunca mais te ofender. Nunca mais. Nunca mais. Quando a gente lê, e eu nem li tudo.
E eu nem li tudo. Cada vez que eu leio, eu fico mais apaixonada e mais certa de que eu nunca mais quero ofender a Deus. Nunca mais. Porque a culpa vai me separar desse amor, vai bloquear meu entendimento. Não, não quero não. Não quero não, eu só quero amar. Só quero amar. Poderia comover muitos mortais se o meditassem e o compreendessem. E aí Jesus fala no apelo do chamado, que Jesus faz um apelo para a gente retornar ao estado primordial da criação. Ele fala, é o apelo do... Com seu Pai e o Espírito Santo, o Rei Divino apela a seus filhos na terra para que voltem e entrem no reino de sua vontade divina. Aí ele fala aqui que, no final, ele fala assim, ó, sobre o livro do céu, que ele vem para nos ensinar, para iluminar a nossa mente. Ele fala assim, ó, rogo-lhes, meus filhos, que leiam com muita atenção estas páginas do livro do céu, que coloquei diante de vocês essa verdade, essa luz, tanta verdade, cada palavrinha do livro do céu. Se fizer isso, adquirirá o desejo de viver na minha vontade e estarei bem ao seu lado quando ler. Tudo isso acontece. Adquire um desejo de viver na minha vontade, no meu amor, de nunca mais me ofender. Porque fazer um ato da nossa própria vontade é ofender a Deus. É quando você não quer fazer o que Ele quer. O pecado é isso. É você fazer a sua própria vontade, não aceitar o que Deus quer. Sendo que Ele é seu Pai, Ele que te criou. Se fizer isso, adquirirá o desejo de viver na minha vontade. É isso mesmo que acontece. Não quero mais fazer nada contra a vontade de Deus, nada. E estarei bem ao seu lado quando ler, tocando sua mente e seu coração para que possa entender o que lê e realmente desejar o presente de meu divino Filho. Ele faz justamente isso. Ele vem iluminar nossa mente. O Espírito Santo vem iluminar nossa mente para entender. Essa parte que Deus fala, ainda que isto poderia comover muitos mortais se o meditasse e compreendesse, Ele mesmo vem, o Espírito Santo vem meditar junto com a gente para a gente compreender e desejar viver na divina vontade, retornar ao estado primordial. O decreto e obras da redenção de sua queda é mais forte e eficaz para movê-los e trazê-los ao conhecimento e correspondência de meu amor, finalidade de todas as minhas obras. Aí ele, no livro do céu, ele uniu tudo. Porque aí ele mostra muito da redenção, né? Ele descreve no livro das 24 horas da paixão tudo o que Jesus fez, que é uma forma que ele fala aqui que é forte e eficaz para nos mover e trazê-los ao conhecimento e correspondência de meu amor. Com as 24 horas da paixão, meditando tudo o que Jesus fez por nós, nossa alma é movida a corresponder a seu amor. A nossa alma é purificada, o nosso amor é ordenado para Ele, porque a gente entende tudo o que Ele fez por nós. As 24 horas da paixão cura a nossa alma, cura, purifica, para a gente conseguir entender as verdades que Ele vai revelar no livro do céu. E a finalidade de todas as obras de Deus é a correspondência de amor, do amor. E a gente complica tanto. Eu fiquei boba quando li. Eu sei, a gente sabe disso, que amar a Deus sobre todas as coisas, mas quando ele falou aqui, correspondência de meu amor, finalidade de todas as minhas obras, tudo que Deus fez, tudo que Ele fez por nós, Ele quer a correspondência do nosso amor, quer a correspondência do nosso amor. E a gente complica e quer. A gente conhece, claro que a verdade nos liberta e a gente vai entender que a gente tem um pai e vai corresponder. Para amar, a gente tem que conhecer, tem que saber que eu tenho um pai. Mas a finalidade não é o conhecimento dele. A finalidade não é as verdades que ele revela. A finalidade é ele. A finalidade é que a gente ame ele.
E aí eu fico lembrando da história da queda dos anjos. Porque ele, na história do mundo angélico, o padre lá que escreveu, né, falou que o Lúcifer, ele focou no conhecimento e esqueceu do amor. Eu não vou saber falar direito exatamente como ele falou no livro, mas era nesse sentido, de que ele focou no conhecimento e esqueceu de amar a Deus. Ele amou o conhecimento, ele amou a sabedoria, mas não correspondeu ao amor. E a finalidade é o amor. Por esta vantagem, providencie para que estes motivos e mistérios sejam mais lembrados e tratados do que aqueles outros. Por ter essa vantagem de trazer a nossa alma para corresponder ao amor, Deus coloca o foco na redenção. Coloca o foco na redenção para a gente amar Ele de volta, que é a finalidade das obras, finalidade de toda a criação. Além disso, numa obra pode haver dois fins, quando um deles é condicional. Se o homem não pecasse, não desceria o verbo em forma passível, e se pecasse, seria passível e mortal. Deste modo, em qualquer caso, não se deixaria de realizar o mistério da encarnação. Quero que os mistérios da redenção sejam conhecidos, estimados e continuamente lembrados para me agradecerem. E é tão maravilhoso que, vivendo na divina vontade, a gente faz isso todos os dias, lendo as 24 horas da paixão, atendendo a esse desejo de Deus. Ele quer e a gente faz. Quero que os mistérios da redenção sejam conhecidos, estimados e lembrados. E a gente lembra todos os dias, rezando o texto da misericórdia, meditando a paixão de Jesus, agradecendo, reparando, rezando em nome de toda a humanidade. Satisfazendo a Deus, satisfazendo o desejo de Deus. Não obstante, quero também que os mortais reconheçam o Verbo por sua cabeça e causa final de toda a criação. Nós somos criados para Jesus. Foi ele, depois de minha própria benignidade, depois da bondade de Deus, o principal motivo que tive para dar existência às criaturas. Primeiro, Deus nos criou porque Ele é muito bom. Mas, depois de minha própria benignidade, primeiro por bondade, e segundo porque Ele quis nos dar para o seu Filho. Nós somos dele. Deve ser reverenciado, não somente porque redimiu a estirpe humana, mas também porque foi a causa de sua criação. E aí, quando a gente não entende, pelo menos eu só entendia, eu só amava Jesus, amava, nem era amor que eu tinha por ele. Reconhecia Jesus somente como o Salvador, só porque ele me redimiu. Eu não entendia que ele foi a causa da minha criação e da criação de todo mundo. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Porque Deus revelou, né? Tudo que a gente sabe, tudo que ele nos revela, nós não somos nada, ele que revela tudo. Se eu consigo entender, é porque ele dá a luz. Então eu agradeço muito, muito por conhecer tudo isso. Tudo isso é maravilhoso. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Em Amém. nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Nesse estudo de hoje, Jesus fala com a Santa Ágreda, né, que é a autora da Mística Cidade de Deus, e nós estamos estudando o capítulo 6 do tomo 1, que é a inteligência, a sabedoria, né, o conhecimento que ele dá de um fato para uma pessoa não é o mesmo, né, que para outra pessoa. Ninguém, nós daqui, ele fala que nós que ainda somos, deixa eu ver onde que está aqui que ele fala, viadores, né? Enquanto são viadores, não seria conveniente dar a um deles a ciência de todas as coisas, porque não comporta nosso entendimento, a nossa cabeça, a nossa inteligência, não comporta tanta coisa, né? As coisas do céu são muito grandiosas. Então, ele dá o conhecimento de uma coisa para um, de outra coisa para outro, mas é tudo uma coisa só, é tudo a vida dele, né?
Ele faz isso na igreja dele, ele faz isso com os santos, né? A gente tem nitidamente convivido com isso no estudo aqui que a gente vem fazendo. A Santa Ágreda tem uma iluminação, a Valtorta tem uma outra iluminação de um outro fato, às vezes do mesmo fato, mas cada uma vê de uma maneira diferente, né? A Luísa, cada um tem o seu prisma, né? Então, o da Luísa é superior a todos, porque a Luísa tem o dom da divina vontade. Mas eu comparei, eu coloquei ela junto, porque assim, o que ele iluminou a Luísa, ele não iluminou a Santa Ágreda, ele não iluminou a Valtorta da mesma maneira. Nem outras que nós já lemos, né? Como Elizabeth Kinderman, eu não sei falar o nome dela direito, não. Eu que tenho o diário dela, né, que até foi lido no canal, ela também, a iluminação foi outra. Então, cada uma dessas místicas santas, né, é iluminado de uma forma diferente. E assim aconteceu lá com João, né? Com Pedro, os apóstolos lá, os primeiros também já foi assim, porque cada um com a sua, né, no seu entendimento, consegue captar uma coisa de uma forma diferente do outro. E assim que é com tudo, não é só dos ensinamentos de Jesus, não. Nós, na nossa vida diária, é assim, cada um consegue ver a coisa de uma maneira diferente, né? O mesmo fato, visto por várias pessoas, se você for escutar cada uma que viu, por exemplo, aconteceu um acidente ali na rua. Aí várias pessoas saíram, foram ver o acidente e tudo. Se você for escutar cada um que viu o acidente, cada um vai te contar de um jeito diferente. Ninguém consegue ver da mesma forma que o outro, né? Em pinceladas grandes diz, teve um acidente. Todo mundo viu que foi um acidente, mas os detalhes cada um sabe de uma forma diferente, né? Cada um capta de uma forma diferente. E Jesus, né, ele já dá também a ciência das coisas assim, dessa maneira, que cada um receba o que ele quer que receba, cada um recebe uma parte, ninguém recebe tudo. E assim é a igreja dele, né? Então ele fala que também procede, né, o entendimento de todos os mistérios com diversidade de pareceres e encontra diferentes explicações e sentidos nas escrituras. Exatamente, né? Um mesmo pedacinho da Sagrada Escritura. O mesmo evangelho de domingo, um padre de uma paróquia, né? Ele fala de um jeito, o de outro vê outra coisa, o outro já vê um outro sentido, né? É assim, todo mundo, cada um consegue ver do seu jeito, né? Nós não somos robôs, né, feitos com uma mesma inteligência artificial. Cada um tem a sua inteligência no seu grau e cada um consegue ver as coisas, né, no seu prisma, na sua realidade, né? É muito bacana isso. Isso é a grandeza de Deus, né? Só Ele poderia ser capaz de fazer isso. Que com quantos bilhões de pessoas, né, tem a Terra, cada uma diferente da outra, não tem ninguém igual, ninguém tem uma visão igual a do outro, ninguém tem, né, ninguém é exatamente igual ao outro, nem os gêmeos univitelinos não são. Eles têm diferenças, né? O fundo de olho deles não é o mesmo, não é igual, a impressão digital não é a mesma, né? E na alma deles também há muitas diferenças, né? Muitos sentimentos são diferentes. Então é isso. Deus é mais, é maior, é muito grande e não há o com o que se comparar, né? Maravilhoso. Filho.